E aí ele vai começar a sua jornada. Encontra com um amigo chamado Topsius, que é um historiador. Ele vai ser o grande companheiro de viagem do Teodorico Raposo nessa aventura toda. Nessa Terra Santa, tudo que a tia dele não queria que ele fizesse era se envolver com saias, como eles dizem. E qual é a primeira coisa que ele faz? Se envolver com saia. Ele vai conhecer uma inglesa chamada Mary e ele vai ficar apaixonadíssimo por ela. E já vão dar até apelidinhos. Meu portuguesinho valente, e ele a chamava de Maricoquinhas. Oh, que bonitinho. A partir daí começa uma longa narrativa que vai encaminhar a história do Teodorico Raposo na Terra Santa. Em um certo momento, o Teodorico ele tem um sonho que ele vai meio que descobrir a verdadeira história da crucificação de Cristo, sem as mistificações da igreja. Então o que você precisa saber dessa viagem de importante essa vai fazer uma espécie de ironia muito forte, de crítica ao cristianismo e as suas mistificações. Nessa viagem, a Miss Mary deu ao Raposão um embrulho com a sua camisa. E aqui muita atenção, porque camisa em Portugal não é camisa, é uma camisola. Ela deu um embrulho e um bilhetinho escrito: o meu portuguesinho valente MM, Miss Mary. E deu para ele levar com ele, porque a viagem continuou. Ele encontrou com essa Miss Mary em Alexandria, mas a viagem continuou até a Terra Santa. Outra coisa super importante que você precisa saber é que ele foi em busca de bugiganga, ele foi em busca de relíquias. O que seria relíquia? Cara, seria um pedaço da cruz de Jesus, seria o prego que pregou a cruz de Jesus, sabe? Seria qualquer bugigangazinha, sabe quando você vai assim em excursão, que você compra, isso aqui é a água do rio tal, de não sei de onde. Gente, era tudo falcatrua. Esse comércio era muito comum na época, você vender essas relíquiazinhas. E não sei se você lembra, ele foi em busca de uma tal relíquia pra tia dele. E ele chegou em um certo local da viagem que ele olhou para uma árvore e disse assim: Topsius, meu amigo, essa árvore aqui, menino, isso não é da coroa de espinhos de Jesus? E Topsius falou assim: olha, não é. Isso aqui é uma planta qualquer, dá em Jerusalém em abundância. Não. Falou: poxa, mas a Titi ficaria tão agradecida se fosse a árvore que a coroa de espinhos foi feita. Meu Deus, ela ficaria muito agradecida. E o Topsius falou: bom, então diz a ela que é mesmo a coroa de espinhos. E ele mandou, já no final da viagem, ele mandou embrulhar, muito bem embrulhadinho. Então, ele estava com 2 embrulhos. Um embrulho da Miss Mary e um embrulho da coroa de espinhos. Ele tinha outros embrulhos, mas esses 2 são os mais importantes para você saber do livro. Aí você já está percebendo a confusão que isso vai dar, não tá? Exatamente. Quando ele estava voltando para Portugal, ele avistou uma senhora com uma filha no colo, chorando muito de fome. E ele catou o embrulho da Miss Mary porque ele falou: gente, eu não posso chegar com isso em casa. Ainda tinha lá um bilhetinho que era: ao meu portuguesinho valente, não sei o que, das noites que tivemos juntos, Miss Mary. Meu Deus do céu. E ela não assinou Miss Mary, ela assinou MM. E aí ele falou: gente, eu tenho que me livrar disso, porque se eu chegar com essa camisola lá em casa, a minha tia vai me matar e vai me deserdar.
E ele catou e deu para essa moça e falou: olha, vende isso que isso vale um dinheiro. Ela ficou muito agradecida a ele. Ele partiu. Quando ele chegou lá em Portugal, nossa, a tia dele ficou maravilhada. Ele já não era mais o raposão, ele era o Santo Raposo, porque ele tinha ido beber da fonte da religião. Olha só, que cara bom, né? E a tia fez um grande jantar pra ele. Ele falou: olha, titi, eu quero. Ele se achando, chegou botando banca, fumando na frente da tia, coisa que ele nunca tinha feito. E botando banca: olha, quero que chame todo mundo porque a senhora precisa ver a maior relíquia que eu trouxe, que era a tal coroa de espinho. Ele mandou fazer uma coroa daquela árvore que estava ali e dizendo que era a coroa de espinhos de Jesus, tudo falcatrua. Quando a Titi fez o jantar, ela chamou, né, os padres que sempre acompanhavam ela, e tinha um padre novo, que era o padre Negrão. E o raposão ficou meio enciumado, falou: meu Deus, que coisa é essa desse padre? Não quero que ele leve uma parte da minha herança, então eu vou ficar de olho nesse padre. E ele fez um grande teatro contando das aventuras dele em Jerusalém, o quanto que ele tinha descoberto, o quanto que ele tinha rezado. Ele farriou, foi muito. O quanto que ele tinha sido beato, santo, olha, meu Deus, que coisa boa. Em uma certa altura do jantar, falou: não, agora é hora de abrir a relíquia que eu trouxe pra Titi, e só ela pode abrir. Só ela, mais ninguém. Ela vai ter essa honra de abrir. E ele foi com um embrulho até a Titi e ela começou a abrir aquele embrulho. Gente, vocês já perceberam o que aconteceu, né? O embrulho não era a coroa de espinhos. O embrulho era a camisola da Miss Mary, do MM. Quando a tia viu aquilo, ela ficou louca, expulsou ele de casa e deserdou ele. Óbvio, um tempo depois ela morreu. Ao saber que ela tinha morrido, foram contar pra ele o que ele estava fazendo da vida nesse momento, que ele ficou sem nada, sem nenhum dinheiro. Ele pegou essas bugigangas que ele trouxe de lá, porque ele não trouxe só isso, né? Como eu falei, ele tinha outros embrulhos, ele trouxe outras coisinhas, uma aguinha do rio tal, uma areinha de não sei de onde, né? E ele foi vendendo essas coisas e via que dava dinheiro. Ele começou a vender, falsificadamente, óbvio, né? Essas relíquias vindas da Terra Santa. E quando foram contar pra ele que a tia morreu, meu Deus, morreu, né? Será que ela deixou alguma coisa pra mim e tal, tudo mais? E o que ela deixou pra ele foi o óculos dela. Ela deixou isso só. E tinha um bilhete que era para que, através dos óculos dela, ele visse a herança distribuída para os outros padres. Ah, meu Deus do céu, o menino ficou desolado. Saiu gritando para todos os cantos, desmerecendo a velha, fazendo conchavo com Deus para jogar ela no inferno. Bom, dado um tempo, ele foi trabalhar com um amigo dele que tinha uma irmã. E esse amigo quis casar a irmã dele com ele. E ele, numa atitude assim muito regeneradora, virou e disse: olha, fulano, eu gosto muito da sua irmã, eu vou ser um bom marido, mas eu não amo ela não, tá? Vou logo avisando. Esse negócio aí de religião também eu nunca gostei. Era tudo mentira. Meu Deus, ele falou a verdade uma vez na vida. Ele não foi falso, ele não foi hipócrita, porque ele falava uma coisa, fazia outra. Tudo mentira, tudo uma grande encenação. E dessa vez ele falou a verdade. Você acende aquela esperança, né? Aquela coisa assim. Mas não. Quando ele descobre que a tia morreu e deixou aquilo ali pra ele, né? Ele vai refletindo, que ele vai vendo que o padre
Negrão ficou com muita coisa, que era aquele padre que ele estava enciumado. Os outros padres herdaram também muita coisa. E ele foi refletindo, porque apesar dele estar casado, ele se casou, teve filho, ele tinha uma boa condição, comprou propriedades, mas mesmo assim, quando ele viu aqueles padres ostentando tudo aquilo, ele ficou muito sentido. E o que ele ficou mais sentido ainda é que o tal do padre Negrão estava com quem? Com a Adelaide, aquela menina que ele tanto gostava, tanto queria, que ela já tinha outros amantes, mas que ficava com ele, que ele ficou de rastos, como eles dizem em Portugal, porque ela o trocou por um outro cara. Ele tava com aquela dor de corno, né? Enfim, quando ele soube disso, ele ficou muito bravo, e ele fez uma grande reflexão. Olha, gente, deixa eu falar, eu escrevi aqui esse livro pra ensinar alguma coisa a vocês, né? E sabe o que eu aprendi de tudo isso que eu vivi? Sabe o quê? Aí você acha que ele vai se regenerar. Doce ilusão. Eu aprendi que eu deveria ser mais hipócrita. Sabe por quê? Agora que eu tô aqui pensando, eu não tive firmeza suficiente de falar pra Titi que aquele MM não era Miss Mary, era Maria Madalena, a prostituta. Eu devia ter feito isso, ou seja, eu deveria ter sido mais hipócrita ainda. Caraca, como assim? Tu acha que o cara vai se regenerar? E ele fala, não, eu deveria ter feito pior. Deveria ter sido pior. Não. Gente, então é uma grande ironia do Essa trazer essa história desse jeito aqui. A história é bem longa, bem cheia de detalhes importantes que você precisa saber, mas se eu ficar aqui, eu vou ficar 1 hora falando só do resumo. Eu quero te dar algumas características, então vamos para análise. Algumas características aqui para você. Esse livro é um romance do Eça de Queiroz, que é um grande representante do realismo português. Esse livro pertence à segunda fase do Eça de Queiroz, que é uma fase mais realista. Na outra fase, ele está um pouco próximo do romantismo, então é uma fase de transição dele do romantismo para o realismo. É uma obra bem crítica aqui. Por que muitos dizem que é um período de transição? Porque a gente vai ter nessa obra um Essa bem crítico, né? Mas ainda há alguma esperança, né? Porque o Raposo quase mudou, quase, mas não foi. A crítica permaneceu bem forte. O livro também fala dessas relações criadas através da ilusão, da mistificação da igreja, da mistificação da ciência, digamos assim, porque tem um certo momento do livro que ele diz que se ele afirmasse e mostrasse um atestado, que todo mundo iria acreditar que aquela era a camisola de Maria Madalena. Tanto que no livro ele fala, tem uma última frase que é muito impactante, que é: e tudo isto perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o pé forte ou palidamente elevando os olhos ao céu, agora sim, é a frase que eu falei que eu gostei muito, cria através da universal ilusão, ciências e religiões. Então, A Relíquia é um estudo da sociedade portuguesa, burguesa e hipócrita, do clero muito complicado naquele momento ali, e é uma grande sátira, uma grande ironia do Eça de Queiroz a essa sociedade. O teórico, ele vai ser a representação daquele burguês oportunista que se apoia nos valores religiosos para tirar vantagem daquilo.
Então todo esse cenário vai ser uma denúncia da sociedade materialista e hipócrita da época. A Titi não era também nada flor que se cheirasse, tá bom, gente? Ela era beata, mas tratava mal demais as pessoas. Deserdou um outro primo deles por ele ter se envolvido com uma mulher. Ela queria um santo perfeito, uma mulher muito rígida, muito austera, que não tem carinho, que não tem emoção. Ela era uma pessoa bem difícil. Então não se engane com esse nome Titi, porque é só um nome que é fofinho, mas ela não era nada fofa. Ok? Então essas características são super importantes de você dar uma olhadinha. Livro importante, livro longo, livro denso, mas super interessante, desse gênio, Eça de Queiroz, realista, português do século XIX. Espero que vocês tenham gostado e curtam, se inscrevam e compartilhem. Valeu, até já!